Ao longo da história, uma tendência persistente emergiu: o fascínio por prever o momento preciso do retorno do Senhor ou do arrebatamento. Este fenômeno, imerso na mística da profecia dos tempos finais, enredou inúmeras almas em sua teia de engano. Falsos profetas, como sombras na noite, têm tentado os buscadores com promessas de discernimento divino apenas para desviá-los. Mas atente para este aviso, pois a verdade permanece envolta em mistério. As areias do tempo se recusam a revelar os segredos do futuro, e nenhum mortal, nem anfitrião angelical, detém a chave para desvendar o enigma daquela hora fatídica. No entanto, apesar dessa verdade universal, sussurros de antecipação ainda ecoam nos ventos da fé. Em um recente comunicado, um e-mail chegou com um instigante assunto: motivos pelos quais Jesus Cristo retornará em 2024. O remetente, fortalecido por convicção fervorosa, apresentou um caso convincente para esta profecia. No entanto, que a cautela reine supremamente nos corações dos fiéis. Pois, como as Escrituras predizem, mais daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente meu Pai. Vez após vez, ao longo de 2 milênios, o coro de falsos profetas entoou sua canção de sereia, atraindo os incautos para o abismo da falsa esperança. Que isso seja um chamado claro para o corpo de Cristo: abstenha-se da loucura de definir datas para o retorno do Senhor. Pisar em tal terreno traiçoeiro é dançar com o perigo em si mesmo. O momento de sua chegada transcende a compreensão mortal. Não nos deixemos seduzir pela ilusão de certeza, pois os mistérios da eternidade não nos pertencem desvendar. De fato, os sinais dos tempos finais nos cercam, abrangendo a vasta extensão de nossa existência. Desde o reino natural até o espiritual, desde as profundezas da sociedade até as alturas da tecnologia e da política, os indicadores convergem, sussurrando sobre um acerto iminente. No entanto, não devemos confundir nosso reconhecimento desses sinais com a arrogância da adivinhação. Nos antigos rolos de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, os ecos da profecia ressoam: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, haverá fome e pestes e terremotos em diversos lugares. Esses presságios, gravados no tecido do tempo, se manifestam em nosso mundo hoje com clareza assombrosa. Guerras devastam terras, reinos colidem, fome e doença afligem as massas, e a terra se agita em tremores de inquietação. Estes são apenas os primeiros sussurros da tempestade iminente. No entanto, à medida que os sinais naturais aumentam, também se multiplicam os presságios espirituais. Falsos profetas se proliferam como ervas daninhas em um jardim negligenciado, suas doutrinas distorcidas enredando os incautos. Ideologias da nova era atraem com promessas doces, grupos cultistas enlaçam os vulneráveis, e as sombras da heresia e do ocultismo se estendem pela terra. À medida que os dias se tornam mais curtos e as sombras se aprofundam, não nos deixemos sucumbir ao fascínio da falsa certeza. Os sinais podem anunciar o amanhecer iminente de uma nova era, mas a hora permanece velada em mistério. Não nos cabe empunhar o cetro do tempo, mas sim atentar para os avisos, permanecer vigilantes e aguardar o desdobramento do destino com corações humildes e resolução firme. Indicadores sociais dos iminentes dias finais surgem como sombras sombrias lançadas sobre a tela da civilização. A imoralidade, antes um sussurro, agora ecoa alto, seus tentáculos se entrelaçando com os alicerces da sociedade. A perversão, outrora repudiada, agora encontra aceitação nos salões do mainstream. Os sinais são inconfundíveis, mas devemos resistir à vontade de agarrar os fios elusivos do tempo. Nesta era de fluxo e incerteza, o mundo vacila à beira da transformação. O medo aperta os corações de muitos, envolvendo-os em um manto de apreensão. A instabilidade econômica paira como um espectro, lançando dúvidas sobre o próprio tecido de nossa existência. Transmissões de notícias, implacáveis em seu bombardeio de negatividade, só servem para exacerbar esses sentimentos. A inflação aumenta, as taxas de juros disparam e o custo de vida sai de controle. Nações se chocam, a fome e a doença devastam a terra treme sob nossos pés. No entanto, em meio a essa cacofonia de caos, devemos permanecer firmes em nossa determinação. O ampulheta do destino pode estar obscurecido, mas nossa fé deve permanecer inabalável. Pois não é na definição de datas que reside nossa salvação, mas no reconhecimento dos sinais e na firmeza de nossos corações. Portanto, desligue o barulho do mundo e ouça, em vez disso, o sussurro de sua alma.
Pois na quietude, em meio ao caos, está a verdade que nos libertará. As pessoas estão dominadas pela preocupação, consumidas pelo medo do que o futuro incerto possa reservar. Mas deixe-me dizer, isso não significa que a chegada de Jesus seja iminente no próximo ano. É surpreendente quantos têm tentado apontar o ano de seu retorno, apenas para serem provados errados vez após vez. Não se deixe influenciar por suas previsões equivocadas, pois nenhum possui o conhecimento privilegiado que afirmam ter. Este padrão de profecias fracassadas remonta pelos anais do tempo. Tome, por exemplo, a profecia da Cruzada de 1213 ou o fervor em torno do arrebatamento em 1988. Edgar C. Whisenant declarou famosamente que Jesus retornaria naquele ano, distribuindo milhares de cópias de seu livro 88 Razões por que o Arrebatamento será em 1988. Apesar de sua crença fervorosa, a profecia desmoronou sob o peso da realidade, deixando milhões desiludidos. Nos tumultuados tempos da Segunda Guerra Mundial, um fervor semelhante dominou a população, enquanto pregadores apontavam Adolf Hitler como a encarnação do Anticristo. Imagine o sentido tangível de iminente ruína para aqueles que viviam em meio a esses tempos tumultuados, agarrando-se à esperança de intervenção divina em meio ao caos da guerra. A lição é clara: a loucura de tentar prever a hora do retorno do Senhor só leva à decepção e desilusão. Em vez de fixar datas, concentremo-nos em viver vidas de fé, esperança e amor, prontos para enfrentar corajosamente e com resiliência o que o futuro possa reservar. Na tumultuada era da busca da Europa pela dominação global, os crentes devem ter sentido o peso da expectativa, convencidos de que o arrebatamento era iminente, pronto para levá-los a qualquer momento. Você consegue imaginar o tumulto que eles enfrentaram? E no entanto, aqui estamos, 77 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o tão esperado evento não aconteceu. Jesus não retornou. Como Mateus, capítulo 24, versículos 36 nos lembra, a hora de sua vinda permanece envolta em mistério, conhecida apenas pelo Pai. Sim, testemunhamos os sinais, mas devemos lembrar de uma verdade essencial sobre Deus: ele transcende nossa compreensão. Ao contrário dos seres mortais ou mesmo seres celestiais como os anjos, Deus existe além dos limites de tempo, espaço ou matéria. Ele opera em um cronograma profético guiado por sua vontade soberana, não sujeito às restrições de nossos relógios terrenos. É primordial que nos aproximemos de Deus com reverência, reconhecendo sua supremacia e sabedoria. Ele não é responsável por ninguém, conhecido como o Ancião dos Dias, um título que significa sua dominação eterna e natureza atemporal. Ao abraçar essa verdade, somos convidados a depositar nossa confiança em sua sabedoria infalível e autoridade soberana sobre toda a criação. Ao abraçarmos o tempo e o plano de Deus, devemos humildemente reconhecer que seus caminhos transcendem nossa compreensão. Conforme testemunhamos o desdobramento de eventos proféticos, permitamos que essa perspectiva molde nossa resposta: viver em reverência à majestade de Deus, submeter-nos à sua linha do tempo divina e adorá-lo com corações cheios de reverência e confiança. Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus opera em uma esfera além de nossa compreensão, além das limitações de tempo e espaço. Sua sabedoria divina ultrapassa nossa compreensão finita. Somente Deus conhece o tempo designado para o retorno de Jesus, como 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 esclarece: mas não ignoreis uma coisa, amados, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Deus não está preso ao nosso conceito humano de tempo, seus planos se desdobram de acordo com sua vontade perfeita, que transcende nossa percepção finita. Em nossas vidas, frequentemente lutamos para entender o conceito do tempo de Deus. Podemos perceber atrasos ou oportunidades aparentemente perdidas dentro do escopo de nossa perspectiva limitada. No entanto, Deus opera fora das restrições do tempo conforme o conhecemos, trabalhando todas as coisas de acordo com seu propósito soberano. Confiamos em seu tempo divino, sabendo que seus caminhos são mais altos, seus planos são perfeitos e sua fidelidade perdura para sempre.
De fato, como articulado em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8, o tempo não exerce influência sobre o divino. Para o Senhor, um único dia pode se estender por 1 milênio, e vice-versa. Este trecho ilumina a transcendência de Deus sobre o reino temporal. Ele é o Alfa e o Ômega, abrangendo todos os momentos desde o início até o fim. Passado, presente e futuro convergem harmoniosamente dentro de seu ser infinito, tornando o tempo uma mera abstração. Considere isto: se o Senhor decidisse adiar seu retorno por mais 100.000 anos, do ponto de vista dele, seria apenas uma centena de dias fugazes. Tal é o vasto abismo entre as percepções divina e humana do tempo. Esta compreensão destaca a futilidade de tentar impor nossa compreensão finita sobre a infinita sabedoria de Deus. Confiar no tempo de Deus exige fé e paciência. Requer que renunciemos ao desejo de controle e nos entreguemos à sua vontade soberana. Pois seus planos se desdobram de acordo com seu timing perfeito, que transcende nossa compreensão mortal. Ao abraçarmos esta perspectiva, encontramos paz, sabendo que seu tempo é impecável, independentemente de nossas próprias linhas temporais ou expectativas percebidas. Assim, vivamos nossas vidas em fiel expectativa, sempre prontos para a manifestação da vontade de Deus, enquanto encontramos contentamento na certeza de que seu timing é sempre perfeito. A essência da questão transcende o tic-tac dos relógios ou a virada dos calendários. Se Cristo retornar hoje ou em 1 milênio, pouco importa em comparação com o estado de seu relacionamento com Ele. Em última análise, trata-se de estar unido a Ele, quer aqui na terra ou nos reinos além. Você conhece a Cristo? Está buscando ativamente por Ele, ansiando contemplar seu rosto? O convite se estende a todos os cantos do mundo: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto Ele está perto. Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 7. Este chamado é urgente, pois o tempo avança, inscrevendo nos anais da história eventos que inexoravelmente nos conduzem a um momento crucial. No meio dessa urgência está a beleza do aviso de Isaías. É um lembrete de que Deus está acessível agora. Os portões do céu estão abertos, acolhendo todos que o buscam sinceramente. Nos dias antigos, apenas o sumo sacerdote poderia se aproximar da presença divina, mas agora, através de Cristo, o véu foi rasgado, nos concedendo acesso direto ao coração de Deus. Então, meu amigo, atenda ao chamado para buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Abrace a misericórdia e o perdão que Ele oferece abundantemente a todos que se voltam para Ele. Pois ao buscá-lo, você encontra não apenas salvação, mas também a plenitude da vida e do amor que só podem ser encontrados em sua presença. Na era antiga, o acesso ao Santo dos Santos era um privilégio raro concedido apenas ao sumo sacerdote, e mesmo assim, era uma visita solitária, ocorrendo apenas uma vez por ano. No entanto, o surgimento do Novo Testamento trouxe uma mudança notável. Todo crente agora era considerado um sacerdote, não apenas com a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, mas de habitá-la continuamente. Essa transformação significa uma proximidade sem precedentes com Deus disponível a todos que creem. O aspecto verdadeiramente notável dessa jornada é que você não é deixado para navegá-la sozinho. O Espírito Santo, a presença divina de Deus, está lá como seu companheiro e guia constante. Seu papel é conduzi-lo a uma comunhão mais profunda e íntima com o Senhor, facilitando um relacionamento pessoal que transcende as fronteiras terrenas. Enquanto atravessamos as complexidades da vida e da fé, o Espírito Santo serve como nosso auxiliador sempre presente, direcionando-nos para a presença de Deus e capacitando-nos a habitar em comunhão íntima com Ele. Essa transição das limitações das práticas do Antigo Testamento para a realidade ilimitada do Novo Testamento reflete a busca incessante de Deus por um relacionamento mais próximo com seu povo. Isso destaca o contínuo desdobramento de seu plano divino para a humanidade, convidando-nos para uma vida profundamente entrelaçada com sua presença e propósito. Através da presença do Espírito Santo, somos capacitados a adentrar nas profundezas de nosso relacionamento com Deus, descobrindo a alegria e a paz ilimitadas que acompanham viver em estreita comunhão com o Divino. Como declarado em João capítulo 16, versículo 13 a 14, o Espírito da Verdade nos guia a toda a verdade, não falando de si mesmo, mas revelando as coisas de Deus. Ele glorifica a Cristo e nos revela suas verdades, capacitando-nos a andar na luz de seu amor e sabedoria.
Em vez de fixarmos nossa atenção na previsão do momento exato do retorno de Cristo, vamos nos concentrar em viver cada dia como se fosse nosso último, totalmente rendidos à sua vontade e preparados para encontrá-lo a qualquer momento. Se ele vier hoje ou se formos estar com ele hoje, vivamos em estado de prontidão e expectativa, abraçando cada momento como uma oportunidade para glorificá-lo e aprofundar nosso relacionamento com ele.